Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu vou aqui fazer a minha videoaula sobre liderança, na verdade sobre líder tóxico. Como lidar com líderes tóxicos. Essa é uma abordagem que já vem sendo cobrado de mim já há algum tempo e eu quero trazer para essa videoaula de hoje um pouquinho do que eu aprendi durante esses últimos 12 anos atendendo pessoas, atendendo líderes, atendendo gestores e, claro, atendendo colaboradores de empresa, pessoas ao nível aí profissional, seja como coach, ou como mentor, ou como consultor, ou mesmo como terapeuta cognitivo comportamental. Eu coloquei aqui dentro dessa videoaula um pouquinho dessa experiência trabalhando com pessoas que tiveram sua vida prejudicada por estar dentro de uma empresa, atuando diretamente com um líder tóxico, ou mesmo atendendo um líder tóxico que veio procurar ajuda para saber como ele pode trabalhar melhor, como ele pode superar aquelas questões que o tornam tóxico. Então eu quero que vocês, de uma forma bem direta e tentando resumir aqui algumas características fundamentais dentro do mundo do comportamento humano, dentro do mundo dos transtornos comportamentais. Eu fiz aqui algumas colocações, algumas características que são mais comuns dentro dos ambientes, justamente onde se tem esse tipo de liderança tóxica. Eu vou trazer de uma maneira bem resumida, bem direta, mas eu fiz aqui uma videoaula com vários slides. Você vai ver que tem muitos slides e não tem como ser diferente dos slides não serem em formato de texto. E na verdade eu até fiz isso meio que proposital, até para que sirva de referência para vocês, caso vocês queiram entender um pouco mais sobre o perfil de determinado transtorno ou de determinada característica que um líder tóxico traz com ele. E a cada tipo, a cada questão desse transtorno, desse desvio comportamental, eu vou deixar cada um que eu passar aqui. No final, eu vou explicar um pouco de como lidar com esse tipo de líder. É claro que isso aqui é uma maneira muito singular de eu colocar como eu vejo o modo não só de observar esse tipo de liderança, esse tipo de transtornos, como também como lidar com esses líderes. Vale lembrar sempre, pessoal, que todos nós somos imperfeitos e todos nós temos algumas características, algumas questões que nos tornam imperfeitos e que nos fazem ser imperfeitos. E muitos dos transtornos comportamentais, eles são adquiridos pelas experiências, pela nossa viagem na vida, né? pelo nosso dia a dia. E às vezes não é que nós somos assim, mas nós estamos assim. Tirando aqueles transtornos que já vêm ali numa condição de um problema bioquímico, cerebral, como a psicopatia, como a sociopatia, que são questões que, dependendo do grau, não tem como você tratar pessoas que trazem essa característica ali congênita dela, né? Que isso é uma questão já genética, uma questão mais estruturada. Agora, grande parte de outros transtornos nós adquirimos com a vida, nós adquirimos com experiências. Inclusive, eu vou colocar um aqui que eu vivi provavelmente uns 4, 5 anos até eu enxergar que eu estava sofrendo daquilo e eu consegui superar de uma forma muito tranquila, de uma forma muito eficiente. Hoje eu tenho certeza que eu não tenho mais aquelas características. Uma outra questão que é importante entender também, quando a gente vai falar um pouquinho aqui de comportamento humano, é a gente não apontar o dedo, porque temos sempre que lembrar que quando a gente fala muito do outro, a gente está falando muito mais de nós mesmos. Então, eu quero que vocês, ao assistir essa videoaula, também façam uma reflexão de vocês com vocês, porque talvez vocês tenham alguma dessas características que, se observada a tempo, ou se ela for bem analisada, pode tornar você ser uma pessoa muito melhor, um profissional muito melhor, ser um líder muito melhor. Então, é uma maneira também de trazer aqui uma reflexão de você com você mesmo, de fazer você pensar um pouco, falar, cara, será que eu tenho isso? Será que eu não carrego um pouquinho dessa característica? Isso não é que prejudica as outras pessoas, não é que eu estou prejudicando meu time, meu colaborador, minha equipe, por certas questões que talvez eu poderia tratar de maneira diferente.
Então é mais ou menos um pouco disso que eu vou falar aqui hoje. Eu fiz aqui uma quantidade de slides, eu vou colocar aqui essa apresentação para tratar com vocês. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa seu like, compartilhe, faça seus comentários. Enfim, traga isso para a gente discutir mais, para a gente inclusive aprender juntos e até, quem sabe, um ajudar o outro aqui, não só a desenvolver conhecimento, como também a trazer essas questões mais pessoais e de repente um bate-papo, uma troca de e-mails, uma conversa pode ajudar vocês a justamente observar melhor vocês com vocês mesmos. Beleza, pessoal? Então aqui eu vou passar só 2 slides primeiro aqui para lembrar que em janeiro eu com meu amigo Marcos, nós 2 empresas nos juntamos para fazer uma série de treinamentos de Leader Coach. Esse treinamento tem uma característica, uma perspectiva muito diferente. A partir de 1 de novembro eu vou começar a fazer vários videozinhos falando do conteúdo desse treinamento. É um treinamento de prática do começo ao fim, são 32 horas de treinamento e efetivamente você vai saber lidar melhor com as pessoas. O objetivo é esse, por isso 3.0, o foco é nas pessoas, o foco é no comportamento e nas relações. Então em janeiro começa em Campinas, depois a gente vai para São Paulo, nós estamos vendo a agenda para o Rio de Janeiro, para cidades do interior, enfim, como interior de Minas, do sul de Minas, Triângulo Mineiro, regiões do Centro-Oeste, regiões do centro de São Paulo, enfim, a gente está tentando levar esse treinamento para cidades que as pessoas pouco... tem tantas pessoas que têm vontade de aprender um pouco mais sobre comportamento humano, mas por causa da distância fica fora. Então, a partir de janeiro a gente vai querer trazer essa agenda para vocês. Beleza, pessoal? Então aqui eu vou só aparecer aqui no cantinho aqui, conforme eu for mexendo aqui, para não atrapalhar, eu vou mudando o posicionamento. Então, qual que é a ideia justamente dessa videoaula? É que justamente entender aqui a capacidade do quanto um líder, um gestor, o quanto ele é responsável pela qualidade do ambiente de trabalho. A liderança, ela é um reflexo da gestão e também e a gestão é um reflexo da cultura organizacional. Então, uma coisa está linkada à outra. E muitos líderes não percebem o quanto ele influencia as características das outras pessoas. E uma questão muito importante que a gente já tem aqui de começo entender é que a emoção e o sentimento, eles espalham, eles contaminam. Isso é fundamental nós entendermos. A emoção da outra pessoa, ela muda a nossa emoção. O sentimento da outra pessoa muda o nosso sentimento. Ou seja, o ambiente, ele é responsável pela maneira e por como nós estamos sentindo no momento que a gente se faz presente nele. E isso é fundamental desde o começo entender. Ou seja, tanto a emoção como o sentimento, eles transcendem a própria pessoa, ele contamina as pessoas que estão à sua volta. E num ambiente de trabalho, claro que você tem pessoas que estão mais vulneráveis do que outras, pessoas que estão mais fragilizadas do que outras, seja por questões pessoais, questões relacionais, questões financeiras, e essas pessoas tendem a sofrer ainda mais por causa de uma pessoa que tem uma emoção negativa, que traz ali aquele sentimento negativo, aquelas questões mais pesadas para a qualidade do ambiente. Então é fundamental nós entendermos que nós somos contaminados pelas emoções e pelos sentimentos das outras pessoas. E esse é o fundamento básico de se entender o quanto a liderança tóxica pode prejudicar a equipe, mas não só a equipe, não só a visão da equipe como colaborador, mas como pessoa. Essa pessoa ela pode sofrer e esse sofrimento passar as 4 paredes da empresa e aquilo refletir na casa, refletir na família, refletir com os filhos, porque a gente carrega isso dentro de nós, aquilo que nos faz mal. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental a gente entender. Outra questão que eu trago aqui é justamente também compreender que quando um líder ele tem uma gestão, uma maneira de trabalhar ali harmônica, que faz com que exista um ambiente de qualidade, um ambiente que se preocupa no bem-estar, que se preocupa
na qualidade de vida de seus colaboradores, isso também tende a contaminar, ou seja, emoções positivas também nos faz sentir bem e também nos pega, também nos contamina, tanto sentimentos positivos. Então, quando a gente consegue observar que determinada maneira de a gente agir, ou começa a entender que, cara, eu estou me sentindo assim, talvez não seja por problema meu, talvez seja pelo ambiente de trabalho, talvez seja por uma característica do meu próprio líder. E eu estou absorvendo isso, e eu não posso absorver isso, porque eu vou ficar doente, e isso não é bacana, quer dizer, está fazendo mal para mim. Então, uma das grandes vantagens de a gente trazer essa videoaula aqui é fazer com que você perceba que às vezes o problema não está em você, está no ambiente onde você trabalha, está no ambiente onde você convive com pessoas que são aí mais pesadas, são pessoas aí que trazem uma emoção, um sentimento negativo, que tem algumas características que podem estar prejudicando o seu bem-estar, o seu modo de pensar, de agir, de trabalhar, de raciocinar, de refletir. Enfim, pode estar prejudicando direta e indiretamente no resultado do seu trabalho. Então, uma das questões que eu trago muito nessa videoaula, que me preocupo muito mostrar para vocês, é que é muito importante a gente perceber o quanto o ambiente está nos prejudicando. Isso é fundamental para nós. Bom, uma outra questão aqui é justamente a gente conseguir perceber que existem patologias que a gente desenvolve durante a nossa vida que são tratáveis. E mesmo que a gente tenha um líder que ele esteja no momento dele tóxico, ele não necessariamente ele é uma pessoa má, ele é uma pessoa que queira fazer aquilo por uma intenção de prejudicar seus colaboradores, mas talvez seja um momento que ele esteja passando. E a gente aprender a lidar com essas pessoas pode não só ajudar a esse líder a saber lidar, a saber trabalhar com a sua equipe, a sair daquele momento que ele está, daquele mal que ele está sofrendo, como também isso pode ajudar a melhorar a qualidade do ambiente. Então, o fato de a gente aprender a lidar com alguns tipos de patologias, algum tipo de transtornos, isso pode não só ajudar o líder a efetivamente ele voltar ao estado normal, voltar à pessoa que ele é e conseguir superar esses transtornos, como também isso pode ajudar com o ambiente de trabalho. Então isso é uma coisa que eu também que eu me preocupei muito aqui em trazer. Outro ponto fundamental que eu acho que aqui é válido que a gente possa entender é que vocês não fazem ideia a quantidade de líderes que são diagnosticados com problema, com transtornos. É muito grande o número, é muito grande. Tem uma pesquisa de 2018, 2019 aí que bate na casa de entre 10 a 20% da liderança estavam sofrendo de algum transtorno. E eu separei os quatro mais importantes e os que mais estão presentes nas empresas hoje. No final, os 4 últimos eu vou falar exclusivamente dessas patologias. E é muito interessante, porque a gente não imagina. Por baixo, eles acreditam que em torno de 20% das pessoas estão sofrendo de algum mal que está levando a liderança a ser tóxica. E eles acreditam que o número de pessoas que têm algum tipo de transtorno que pode prejudicar, isso tende a aumentar cada vez mais, principalmente por causa desse momento de imediatismo, de pressão, esse momento dessa estruturação toda que a gente está passando pós-pandemia, com essa transformação nos modelos de trabalhar. Então há uma pesquisa que acredita que até 2030, aí em torno de 40% da liderança já esteja sofrendo de alguma patologia. Então é uma coisa bem séria que eu acho que vale a pena a gente também aqui trazer como reflexão sobre o nosso modo de lidar dentro do trabalho. Bom, o que eu vou focar aqui, né? Qual que é a proposta da aula? Eu vou falar aqui o quanto esses líderes atingem essa posição de poder, o quanto eles podem prejudicar a vida das pessoas que trabalham com ele, embora algumas pessoas promovam algum tipo de mudanças, é importante a gente dar atenção a isso, perceber o ambiente que a gente se faz presente dentro da empresa, da organização que a gente trabalha, compreender aqui quais as melhores maneiras de fazer as intervenções junto a esses executivos, junto a esses líderes, e tentar aqui entender um pouco desse desenvolvimento comportamental,
o quanto a maneira de as atitudes pode auxiliar a gente lidar melhor com o ambiente de trabalho. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu começar aqui com o princípio de tudo, né? Porque a gente está falando de líder tóxico, então a gente tem que entender o que são pessoas tóxicas, né? E pessoas tóxicas, ela tem uma característica muito comum, né? Porque a ideia de uma pessoa tóxica é justamente ela prejudicar o bem-estar do outro. Isso é o que faz uma pessoa ser tóxica. O problema da pessoa tóxica é que não necessariamente ela é tóxica. A pessoa, ela está tóxica. E às vezes o próprio ambiente, a própria vida que ela está levando, a própria relação que ela tem familiar, a própria estruturação dos colegas, o próprio mundo, o universo que ele vive, ele pode ser uma pessoa extremamente do bem e se tornar tóxico, que é aquilo que eu falei no começo. As emoções e os sentimentos nos contaminam. E o maneirismo, o modo de ser, também é muito atingido quando a gente está perto de pessoas tóxicas. As pessoas tóxicas acabam levando a gente para um lado tóxico também, acaba prejudicando a gente de uma forma de uma forma direta em todos os parâmetros da nossa vida. Estar com pessoas tóxicas pode nos tornar pessoas tóxicas. Por que isso? Porque é o estado de defesa. A gente, como aquilo está nos fazendo mal, a gente, como defesa, a gente acaba usando as mesmas armas que a outra pessoa. O que faz uma pessoa tóxica são pessoas que criticam, são pessoas que vivem reclamando, pessoas que vivem julgando o outro, pessoas que têm um ciúmes exacerbado, têm ideias possessivas, enfim, que quer dominar o outro, quer ser o dono da verdade, ou seja, tudo aquilo que prejudica a vida do outro, que faz a vida do outro se apequenar, faz o outro sofrer, faz o outro se sentir culpado, faz o outro se sentir ameaçado, se sentir acuado, tudo isso é formado por pessoas que são tóxicas. O problema é que as pessoas tóxicas dificilmente elas sabem que são tóxicas. Porque normalmente pessoas elas se tornam tóxicas e esse fato de ela se tornar tóxica é um processo gradativo que vai acontecendo de diversos fatores com a vida, na qual ela vai se acostumando com certas características que ela começa a carregar dentro dela, que ela não consegue perceber, ela não consegue olhar para ela não consegue ver o que ela está fazendo com as outras pessoas. Então, esse tipo de característica, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento desse tipo de pessoas que são tóxicas, ela tem muito a ver com uma relação de defesa, com uma relação de se sentir ameaçado, de se sentir acuada, de se sentir apequenada. E é uma maneira estratégica dela tentar lidar com as próprias fragilidades dela, atacando os outros, prejudicando os outros. Só que isso não é uma questão, normalmente não é uma questão consciente, é muito inconsciente. Não são pessoas do mal, são pessoas que estão passando por situações ou que estão sendo conduzidas por situações que acabam fugindo do seu controle. E isso é o que faz essas pessoas tóxicas. Bom, e como lidar com uma pessoa tóxica? O maior segredo de você, se você tem um líder tóxico, tem um líder que não tem paciência, é um líder que fica te acuando, é um líder que fica te ameaçando, é um líder que fica te criticando, julgando, colocando para você os problemas dele, levando para você as incapacidades, a indisponibilidade dele como líder. Ou seja, quando você lida com uma pessoa dessa, só existe uma maneira de você contornar. É ser claro, é você chamar essa pessoa e falar, cara, não gostei. Isso não faz sentido para mim, isso não está certo, preste atenção em você porque está me fazendo mal. Normalmente, esse tipo de abordagem direta com uma pessoa que é tóxica já faz ela meio que se tocar. Porque, como eu volto a dizer, não é um desvio de caráter, não é um desvio de conduta. É uma maneira que ela foi se acostumando a usar como estratégia de defesa dela. Então, esse tipo de personalidade, esse tipo de pessoas, são pessoas que precisam muito ser abordadas diretamente. E aí é que eu falo uma coisa muito, que eu acho que as pessoas têm que entender, principalmente gestores, altos executivos, o poder que tem um recursos humanos forte, com pessoas capacitadas.
Porque uma pessoa, quando ela tem líderes tóxicos dentro da empresa, tem que lembrar que essa toxicidade vai gerar para a equipe. Vai ser uma equipe que vai ter conflitos, uma equipe que vai ter brigas constantes, vai ter interrupções constantes do projeto, vai ter momentos muito difíceis de lidar entre as pessoas. Não é uma equipe colaborativa, não é uma equipe que está ali na intenção de um ajudar o outro com o objetivo maior de fazer a empresa crescer. Então, quando você tem uma equipe de recursos humanos preparada, é a hora de você se sentir que está lidando com um líder tóxico, é ir até esse recursos humanos, procurar as pessoas e essas pessoas e conversar com esse líder, trocar uma ideia, entender ele, de repente procurar ajuda para ele ou fazer ele compreender que ele está precisando de uma ajuda externa. Um bom terapeuta comportamental, por exemplo, para ajudar ele meio que se tocar, para ele cair para a realidade da vida dele com ele mesmo. Líder tóxico ou a pessoa tóxica dificilmente consegue sair sozinho do buraco que ela entrou, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não percebe isso. São pessoas que não conseguem ver isso. Volto a dizer, normalmente são pessoas que caíram nas armadilhas da vida e não se deram conta de olhar dela para ela mesma e falar assim, cara, olha como eu estou magoando as pessoas, olha como eu estou maltratando as pessoas, olha como eu estou sendo ridículo, como eu estou sendo pequeno com as pessoas. Ela não consegue ver isso. Outro ponto importante, pessoas tóxicas tendem também a sofrer muito porque ela vai se esvaziando, as pessoas vão se distanciando e ela vai se esvaziando. Então é um processo também depressivo. Por isso que lidar com pessoas assim é falar na cara tudo que tem que falar, deixar muito claro os limites, o que a pessoa está fazendo para você, para ver se ela se toca. E normalmente essas pessoas começam a gerar um movimento e fazer uma autoanálise dela com ela mesma. Se ela não fizer isso, aí sim é um problema, já é uma questão muito mais séria, que aí já é desvio de caráter, desvio de conduta, aí já vai lá para outros patamares sociopáticos, vamos dizer assim. Mas normalmente são pessoas que conseguem sair, desde que seja abordada de maneira séria, condizente, com clareza, sem transgredir a violência, sem querer ser mal educado ou ser uma pessoa, enfim, atacar o outro, mas sim deixar claro que aquelas atitudes não faz sentido para você, que aquilo está te fazendo mal. E aí um bom recursos humanos, quando bem orientado, consegue pegar esse tipo de líder e colocar ele no lugar dele. E funciona. Isso tende a funcionar. Tenho vários exemplos clínicos de que eu tratei pessoas assim e são pessoas hoje extraordinariamente excelentes líderes, excelentes gestores. O segundo modelo são os abusivos. Aí já é uma outra questão. Pessoas abusivas traz por si transtornos. E transtornos, por exemplo, sociopáticos. Pessoa abusiva é uma outra característica. Essa, por sua vez, são muito difíceis de se curar. Essas precisam efetivamente serem trabalhadas, tratadas por psiquiatras, tratada a nível aí quase sempre de medicamento, porque são pessoas que trazem aí uma distorção da realidade do ser humano. São pessoas que têm dificuldades de lidar com a emoção, são pessoas que têm dificuldades de lidar consigo mesmo, são pessoas que sentem até prazer de prejudicar o outro, são pessoas que usam a outra pessoa para se aproveitar, são pessoas que são extremamente estratégicas, são extremamente persuasivas, são extremamente técnicas, elas sabem manipular os outros para que de alguma maneira ele consiga ter ganhos. Pessoas que têm características de abusos podem se tornar pessoas violentas, podem se tornar pessoas, tanto a violência física como a violência verbal, são pessoas agressivas, são pessoas você não consegue dominar ela, são pessoas que precisam realmente ser tratadas, não são pessoas fáceis. No começo é lindo, são pessoas que usam máscaras, que conseguem usar máscaras, conseguem se transformar em personas muito educadas, muito conquistadoras, muito amáveis, pessoas muito atenciosas. Ela tem um grau de técnica de pegar, enfraquecer o outro e minando a energia do outro até ele dominar a outra pessoa e a outra pessoa sentir que precisa
desse abusador. Eles têm uma técnica muito forte de fazer você cada vez mais se sentir menor, até que você cria uma dependência emocional tão grande, e quando ele percebe que ele te ganhou, aí ele volta a ser a pessoa que ele é, que é aquela pessoa de caráter duvidoso, aquela pessoa sem princípios morais, sem princípios éticos, sem princípios nenhum, e ele vai destruir você pouco a pouco, e quando as pessoas conseguem perceber, o estrago já foi muito grande, e normalmente são estragos que deixam traumas para o resto da vida. Então, pessoas abusivas são pessoas que não tem como você lidar com ele. São pessoas que você tem que se afastar, são pessoas que você tem que falar, chega. Pessoas que não tem como você olhar com um olhar de compaixão, sob a perspectiva e falar, não, eu consigo suportar. Não, são pessoas que você tem que dar o sinal, pare, ali foi o limite, dali para frente não se passa mais. Então, dificilmente você consegue lidar com essas pessoas, dificilmente você consegue conviver com essas pessoas de uma maneira saudável, porque ele sempre vai estar estrategicamente tentando ter algum ganho em cima de você. Realmente é um desvio de caráter, realmente é um desvio de moral, e dessas pessoas o máximo que você vai ter deles é muita tristeza, muita dor no coração. Beleza, pessoal? E aqui eu trago uma outra característica que é muito comum nas empresas, que são os vampiros emocionais. Esses também são de caráter duvidoso. Esses também traz por si algum grau de sociopatia. Vampiros emocionais foi uma deixa que se traz aí para a característica de pessoas que têm certos critérios de maldade para querer prejudicar o outro. Isso a gente vê muito dentro das organizações, aquele fuxiqueiro, aquele fofoqueiro que fica fazendo intriguinha, aquele que fica falando mal do outro, aquele que fica provocando, aí vai lá, nossa, você é meu melhor amigo, aí quando ele vira, começa a falar mal de você, aí ele começa a falar mal do outro, esse tipo de pessoas são vampiros emocionais. Por que vampiros emocionais? Porque eles esgotam qualquer pessoa que estão com ele. Há tanta maldade dentro dele, há um vazio tão grande dele com ele mesmo. Isso são pessoas que provavelmente tiveram uma infância muito difícil, uma infância muito dolorosa. E essas pessoas, elas fazem parte de ambiente para tentar minar o outro mesmo. Ela tem a maldade nela, ela tem a ideia de esgotar as pessoas. É que eu dividi em algumas características. Até voltar aqui. Aqui eu dividi alguns tipos, alguns perfis, né, de vampiros. Então eu coloquei aqui o vampiro emocional, o crítico, que é aquele que... Só voltar aqui, desculpa. Que é aquele que tem... É o falso perfeito, né? Para ele, tudo que você faz está errado e só o dele que é o certo. É aquele que se acha que sabe das coisas e tudo que você mostrar para ele não tá bom. Tudo que você fizesse, cara, você pode ter feito ali junto com o maior especialista do mundo. Ele vai conseguir achar defeito, ele vai pôr defeito de uma forma que vai te apequenar. Existe o vampiro emocional arrogante, né? É aquele que é o rei da cocada preta, aquele que se acha o cara, é aquele que o narcisismo tá vestido, é o princípio básico da vida dele. São pessoas que têm um orgulho muito, enfim, ele é muito presunçoso, uma pessoa muito vaidosa, a pessoa muito se acha que é a última bolacha do saquinho, né? Aquela pessoa que qualquer pessoa que se coloque do lado dele, ele acha que ele é melhor, ele acha que ele é mais é o top 10 ali, né? Ele é o melhor de todos, é o que sabe tudo, é o que faz tudo, é o que é capaz de tudo, é aquele que tem uma arrogância dentro dele muito grande. E você pode perceber que quando a gente está do lado de pessoas dessa, como a gente sente mal, né? Como essas pessoas fazem a gente sentir mal. Outro tipo de vampiro emocional, os negativistas, né? Que é aquele que tudo que você vai contar para ele, você vai contar para ele uma viagem que você vai fazer, ele vai pôr um defeito. Você vai contar um projeto seu, ele vai pôr defeito. Você vai contar que você vai comprar um carro novo, ele vai pôr defeito. Ou que você comprou não sei o que, ele vai pôr defeito. Tudo para ele
é negativo. Ele sempre vai pegar você e vai destruir seus sonhos, suas vontades, seus desejos e tudo aquilo que você quer construir de você com você mesmo. Ele sempre vai levar aquilo ali pro lado ruim das coisas. E ainda prova, viu? Normalmente essas pessoas ainda quer trazer, né? Vai lá, ele faz questão de pesquisar todas as desgraças do mundo sobre um tema para mostrar para você. Não falei? Olha aqui, não dá certo, isso é ruim, isso é péssimo, você vai perder. Ele faz isso, ele tem uma energia muito grande para provar para você que tudo que você vai fazer está errado. Tem o desmotivador, que também tem o mesmo perfil desse negativista, né? O desmotivador é aquele que já começa não dando certo, nem tenta. Ou seja, ele está minando a sua emoção, ele vai minando seu sentimento. Você começa a ter um relacionamento novo com uma pessoa, ele já chega e fala assim, nossa, não fica cara com a pessoa, eu acho que não vai dar certo, ela é muito diferente de você. Nossa, eu não gostei da conversa dela, você me apresentou, achei ela tão antipática. Ou seja, você percebe que existe uma maldade muito grande dela com ela mesma e ela quer de toda forma te ver infeliz. Ela não pode te ver feliz. Ver você feliz é a mesma coisa que você cortar a carne dela vivas. Então, assim, são pessoas que trazem uma maneira de prejudicar você. Um outro tipo de vampiro são os vitimistas, né? É aquele que o mundo está errado, que tudo dá errado para ele, tudo, absolutamente tudo na vida dá errado para ele. E tudo dá certo para as outras pessoas. Ele sempre é a vítima, ele sempre tenta ali fazer o seu martír, né? Aquele que, nossa, cara, nossa, eu sou uma pessoa tão boa, mas a vida não dá certo. Eu faço as coisas, eu me dedico tanto, mas a vida, eu tenho muito azar, eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa que com muita tudo age contra mim, tudo tá contra, ou seja, ele sempre vai ser a vítima. Ele nunca é o culpado, ele sempre é a vítima de tudo que acontece. Então, é aquela pessoa que não levanta um dedo para mudar a história dele, não faz absolutamente nada para ele tentar reconstruir ou reconquistar ou explorar o melhor dele. Não, ele já começa como vítima porque ele não pode, porque o outro está contra ele, porque as pessoas não deixam, por isso, por aquilo. Enfim, ele sempre tem um problema. O vitimista é aquele que você fala para ele, nossa, cara, hoje acordei com minha garganta meio arranhada. Ele vai falar assim, nossa, eu fui fazer exame e estão achando que eu estou com câncer. Ou então você fala assim, nossa, eu tô com uma tosse, eu acho que eu tô com um problema no pulmão, acho que vou ter que arrancar o pulmão. Ou seja, tudo dele é pior, tudo dele, ele sempre enfim, é um coitado. É outro tipo de perfil que quando a gente está próximo também, a gente vê o quanto nos faz mal. Imagina isso na liderança, né? O outro é o agressivo, que é aquele que usa da agressão como um recurso para mostrar a sua, para se proteger da sua vulnerabilidade. Normalmente a pessoa agressiva são covardes, são pessoas que têm um senso de covardia muito grande, são pessoas que não conseguem nem lidar com elas mesmas, são pessoas que sentem muito medo da vida, muito medo das coisas, são pessoas que usam a agressividade, que mostram, quer mostrar um empoderamento que ele não tem. Então são pessoas que se você bater, ele desmonta. São pessoas que nunca vai afrontar você de frente. Ele sempre vai ser agressivo no tom de voz, na gritaria, na baixaria, nas palavras agressivas, nas palavras tóxicas. Sempre vai ser um agressor verbal, mas enfim, é quase sempre um covarde. Essas pessoas também tendem a prejudicar muito o ambiente porque eles nunca têm conversa. Como eles têm um vazio interior muito grande e eles não têm argumento para a vida, são pessoas, normalmente, são pessoas vazias, não tem outra palavra. Então, quando ele não tem argumento, ele usa da agressividade para tentar não se expor o quanto frágil ele é. Então, também são pessoas que tendem a transformar ambientes, principalmente ambientes de projetos, em ringue de guerra, porque não dá para lidar com essas pessoas, não dá para ter uma conversa sadia, não dá para ajudar essas pessoas a quererem a transformar e evoluir. São pessoas que sempre vão tentar se esquivar da sua fragilez, da sua pequenez de maneira agressiva, justamente como uma autodefesa. Bom, tem aqui o sarcástico, esse é o pior, esse é aquele que usa, tem aquele veneninho
para machucar as pessoas, é aquele que tem as frases prontas para machucar as pessoas, é aquele que usa da piadinha, que usa da ironia, que usa da arrogância, sempre lançando ali seus veneninhos, tentando atingir a pessoa de maneira indireta, tentando fazer a outra pessoa se sentir pequena, se sentir menor. Ele sempre vai atacando de maneira indireta, né? Como ele não tem coragem de fazer as coisas diretas, ele usa o sarcasmo para querer prejudicar a outra pessoa. Também são pessoas muito vazias emocionalmente, pessoas muito apequenadas, são pessoas que também não têm muito o que dar para a vida porque se esconde dentro de si mesmo. Então, são pessoas que nos fazem muito mal também, que prejudicam muito o ambiente. O outro é o controlador, é aquele que ele vai sendo a pessoa amorosa, a pessoa carinhosa, a pessoa atenciosa para ter o seu controle. Também pessoas extremamente perigosas, porque ele faz dessas artimanhas exatamente muito parecida ali com o abusador, né? Com os abusivos. Porque ele vai tentando ganhar você para ter controle de você e quando você percebe, você está fazendo as coisas dele. Você está fazendo tudo que ele tinha que fazer, você acaba assumindo as responsabilidades dele, você acaba sentindo a dor que ele deveria sentir, você acaba trabalhando o que ele deveria trabalhar, você acaba fazendo as coisas que ele deveria fazer, assumindo as responsabilidades que ele deveria ter. Ele vai controlando-se de uma forma que você vai se sentindo cada vez mais em dívida com esse perfil de pessoa. Então são pessoas extremamente perigosas, extremamente que nos faz muito mal, além de fazer muito mal, nos prejudica tanto a nossa vida pessoal como a nossa vida profissional. Eles são excelentes vampiros para sugar tudo que tem em você. Você acaba o dia sem saber o que aconteceu, como se fosse atropelado por um trem e você não sabe de onde veio esse trem. E de repente é porque você está fazendo tudo para uma pessoa que não merece. Bom, aqui que eu falo que reforço para vocês que as emoções, tantas emoções e sentimentos, eles são, eles contagiam, eles contaminam ambientes. Então, você perceber esses três modos, tanto a pessoa tóxica como a pessoa abusiva, como os vampiros emocionais, isso já ajuda você muito a entender o ambiente de trabalho que você participa. E se você trabalha com esse tipo de vampiro emocional, o vampiro emocional, ele tem esse nome porque ele meio que ele age e some, né? Ele esgota você e some. É muito difícil você saber lidar com eles. É muito difícil você conseguir mudar essas pessoas, porque isso vem de desvios de conduta mesmo, vem de desvio comportamental. E essas pessoas, elas têm que procurar ajuda, elas têm que perceber o quanto elas têm desse vampirismo, dessa necessidade de roubar as emoções das pessoas, de roubar os sentimentos das pessoas, de fazer as pessoas se sentirem pequenas, de levar maldade para as pessoas. E essas pessoas, a única maneira de tratar ela é um bom processo comportamental, um bom psicólogo, um bom terapeuta, de repente um bom psiquiatra, porque são pessoas que trazem desvios comportamentais muito sérios e eu não sei se são pessoas que são recuperáveis. Pode ser que elas consigam lidar melhor com essa característica dela de explorar o que o outro tem de melhor. E fazer eles se sentirem piores, mas eu não sei se essas pessoas conseguem voltar a ser uma pessoa efetivamente melhor. Então são pessoas que só um especialista clinicamente ali para falar qual é o grau, qual é o nível, qual é a deformação ali de caráter que precisa ser efetivamente trabalhada, tratada para poder essa pessoa poder ter uma vida social, comum com as pessoas de uma maneira sadia, de uma maneira harmoniosa, de uma maneira boa de presença, uma maneira de pessoas do bem. Então assim, aqui eu não estou dizendo que são pessoas que a gente tem que desistir, mas são pessoas que precisam ter muita força de vontade e realmente querer mudar essas características que ela traz com ela, elas precisam enxergar quem elas são. E isso, como lidar com essas pessoas no dia a dia? Se afastando ou fazendo só o essencial,
não se entregando, não tendo um convívio ali mais próximo. Se é obrigatório, se é necessário você conviver com pessoas assim, conviva na boa, mas ela lá, você aqui, não são pessoas que você pode querer se aproximar muito, porque ela vai usar das suas artimanhas ali para tentar atingir sua emoção e seu sentimento. E são pessoas que também, quando tem recursos humanos muito bem estruturado, com pessoas bacanas, capacitadas, o próprio recurso humano pode orientar essas pessoas a procurar observar mais atentamente essas pessoas, observar as ações das pessoas dentro da organização e até ver se vale a pena ter essas pessoas na organização e se vai investir nessas pessoas, então que procure tratá-la como um bom especialista, como um bom desenvolvedor comportamental. Beleza, pessoal? Até aqui? Bom, agora eu vou... que eu estava falando aqui, né, dos vampiros emocionais. Né? Então, como eu disse, são pessoas difíceis de lidar. E agora, pessoal, eu vou aqui trabalhar com vocês. Eu trouxe algumas características comportamentais que é comum dentro do ambiente. Agora eu vou resumir essas características, e vou aqui apontar 4 transtornos mentais que são os mais comuns dentro das organizações. Você pode não perceber, porque nós temos a tendência de nos habituar ao ambiente, mas é muito comum a gente trabalhar, é comum ter gestores, principalmente em alto nível, que tragam algum transtorno mental, alguma característica um pouco mais complexa, vamos dizer assim, de comportamento. E existe 4, esse estudo é de 2018, 2017, 2018, feito nos Estados Unidos. Quais são os 4 transtornos que mais estão presentes dentro das lideranças das empresas nos Estados Unidos? E foi feito ali, acho que um levantamento, se eu não estiver enganado, foram 350 empresas grandes, que eles fizeram estudo aí muito bem elaborado, e eles apontaram esses 4. Eu quero falar um pouco desses 4, que também são perfis que ajudam. Olha que parece que é meio antagônico, né? Paradoxal falar isso. Perfis que são transtornos mentais que de alguma forma ajuda essas pessoas até a conseguir alcançar cargos elevados nas empresas. Mas esses transtornos, do outro lado, prejudicam muito as pessoas no qual eles lideram. Então, eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês entenderem, mas aqui eu convido vocês também a fazer uma autoanálise, a perceber, a olhar vocês com o ambiente, vocês com as pessoas que fazem parte da vida de vocês, e o quanto pode ser que você conviva com uma pessoa que traga esses 4 transtornos, tá? Quando eu falo do tóxico, do abusivo, dos vampiros emocionais, ali eu estou falando de uma maneira muito mais aberta, tá? De uma maneira muito mais... sem fazer qualificações mais pontuais dentro da psicologia. São características mais abertas e mais comuns que a gente encontra no ambiente, não só na liderança, mas também no ambiente com os colegas. Aqui eu quero trazer esses 4 pontos aqui, já mais com foco na liderança, tá? E se você entender como lidar com essas pessoas, vai te ajudar a lidar com qualquer outro tipo de pessoa. Vai ajudar muito vocês a saber se comportar em ambientes onde você tem um chefe que age dessa forma. Beleza, pessoal? Espero que não esteja confuso o que eu estou querendo dizer, mas vamos lá. Qualquer coisa vocês me escrevam que eu respondo para vocês ali e a gente vai trocando ideias daquilo que eu posso fazer. Outra coisa bacana, tá? Esses quatro transtornos eu já trabalhei, tá? Já fiz coach com perfis desses 4 transtornos. Na verdade, eu fiz coach com todos os perfis que eu estou falando aqui. E clinicamente também, com terapia cognitiva comportamental, todos eles já fizeram parte da minha vida. Inclusive, tem um transtorno que eu desenvolvi aí por uns 4 anos da minha vida, e que eu tive que levar uma porrada muito grande emocional para eu me tocar que eu estava sofrendo daquilo, e eu consegui me recuperar. Beleza, pessoal? E volto dizendo aqui novamente que transtornos mentais, você não nasce com o transtorno, você adquire ele com a vida. É a mesma coisa da pessoa se tornar tóxica. Você adquire isso com a vida. É a mesma coisa a pessoa trazer algum tipo de
por exemplo, ansiedade, angústia, depressão. Isso são tudo questões que a gente vai desenvolvendo com a vida, com a nossa relação com a vida. Então, esses transtornos são todos questões que a gente desenvolve com a vida. Beleza? Então vamos aqui aos 4. O primeiro deles, que é o mais comum entre os líderes de grandes empresas, é o narcisistas. Esse é talvez o que esteja mais presente nas empresas. Por quê? Porque o narcisismo, ele traz algumas características que ajudam ele a crescer muito rápido, a ter uma expansão de carreira muito, assim, ele decola muito rápido. Tem os seus porquês. Primeiro que o narcisista, aqui é um ponto importante, todos nós temos um pouco de narcisismo. Não adianta você dizer que não. Não adianta você dizer que não tem um pouco do egoísmo, não tem um pouco do egocentrismo, não tem um pouco... Todos nós temos uma característica narcísica. E isso é bom, porque é uma maneira de a gente nos valorizar. O problema é quando ela perde, você perde ali a quantidade certa, né? Você perde o time ali e traz isso com uma essência muito grande. E uma das características fundamentais dos narcisistas é que eles são ótimos sedutores. Os narcísicos, eles têm um poder de persuasão muito grande. Ele traz a maneira dele chegar à vida é sempre tudo muito grande. Ele é uma pessoa muito espetaculosa, ele tem umas fantasias muito grandes, umas fantasias muito fora da realidade. E ele gosta de ser sempre o centro da atenção. Ele tem necessidade de ser o centro da atenção. Aliás, o que faz o narcisista alimentar seu ego é justamente quando ele se sente que ele é o dono da palavra, ele é o dono do ambiente. Eles são imprudentes, e isso é um problema. Como eles fantasiam muito, eles tendem a ser imprudentes com as suas decisões. Muitas vezes acerta, mas quando erra, já erra, a porrada é grande. Ele tem uma capacidade intensa de concentração. Ele consegue ver coisas que normalmente a gente estaria questionando, e para ele, como ele tem um senso de otimismo grande e uma fantasia grandiosa, se ele perceber que aquilo ali ele pode ter um ganho com aquilo, ele tenta inflar aquilo de uma maneira para tornar aquilo muito maior. Ele é uma busca incansável pelas suas necessidades. Ele não tem um senso empático, ele não liga para outra pessoa, o negócio é sempre apontado para ele. Ele parece ser uma pessoa muito forte, ele sempre se demonstra uma pessoa muito capaz. Isso é uma defesa dele. Normalmente são pessoas muito frágeis, pessoas que têm um sentimento muito frágil, tem uma dependência de afeto, ele precisa do outro, ele tem uma necessidade de ter um outro no qual ele precisa se mostrar, e tem muito exagero daquilo que ele conquista. Então, se ele vai comprar um Fusca, para ele não é um Fusca, é o Fusca que foi do maior piloto do mundo, que está avaliado em 3 trilhões de dólares. Então, para ele tudo é maior, tudo dele é melhor, tudo que ele faz é melhor. Se você vai numa loja e compra lá, junto com ele, um celular igualzinho dele, o dele é melhor porque o dele veio com não sei o que. Ele sempre tem essa questão narcísica, né? Normalmente ele traz essa questão de justamente grandiosidade por problemas ali da infância, né? São pessoas que foram extremamente amadas em exagero, ou pessoas que não foram em nenhuma hipótese. Então, uma maneira de ele trazer essa questão para como adulto, para lidar com essas questões que faltaram, né, na infância, é o seu modo de empoderar, né? Lidar com pessoas narcísicas é muito difícil, porque eles têm dificuldade com a empatia. Eles perdem um pouco o senso de ser empático com os outros, que como ele é o centro de atenção, ele tem muita preocupação dele com ele mesmo. Então, é difícil lidar com uma pessoa que é narcísica.
Mas não é impossível, porque por mais que ele tenha isso, ele não é uma pessoa, normalmente não é uma pessoa de caráter duvidoso, não é uma pessoa de questões, ele não é uma pessoa que tem maldade, ele tem uma necessidade, que é diferente. Não é uma pessoa que quer, ele não quer destruir as pessoas, ele quer ser o melhor, ele quer ser o cara, ele quer ser o poderoso, ele quer ser o dono do tudo, do todo, ele quer ser o centro da atenção. Então, ele não tem em si algo que efetivamente. É claro que isso prejudica o ambiente, é claro que isso tira as pessoas do ambiente que trabalham com pessoas narcísicas, se sente, né, se sente incomodado, porque pô, só o cara que faz tudo, só o cara que tem o melhor, só o cara que só ele que acha. Então, essa condição de competitividade dele, de transferência de valores entre as pessoas, é muito complexo para ele. Então isso acaba machucando as pessoas em volta e fazendo as pessoas sentirem raiva, porque é muito difícil você ficar convivendo com pessoas assim. E aí tem uma estratégia para saber lidar com esse tipo. Olha, pessoal, eu pulei aqui, ó. Depois eu arrumo, tá? Depois eu arrumo. Mas enfim, como lidar com pessoas narcísicas? A pessoa narcísica, você nunca pode abordar ele diretamente. Você nunca pode falar para ele o que ele é. Se você fizer isso, você arruma um inimigo. Porque para ele é muito dolorido, como ele usa como estratégia a sua condição exacerbada de ser o centro da atenção, esse centro egóico ali. Se você confrontar ele, você vai encontrar ele como inimigo. Mas se você ajudar ele a perceber que ele não tem empatia e você demonstrar empatia para ele, você ir demonstrando respeito e mostrando para ele, falou, cara, olha, aqui poderia ter feito assim, mas nunca como ataque, mas sim como fazer ele perceber como ele age no ambiente. Se você conseguir fazer isso, você arranja um bom amigo. Porque se você conseguir colocar ele no lugar dele e ele perceber que as outras pessoas merecem também ser valorizadas, você encontra um bom amigo. Eu te falo isso de experiência de atendimento. Eu atendi já alguns bons narcisistas e todos eles se demonstraram ser pessoas muito legais. Muito legais. Quando eles perceberam, quando eles entendem um pouco o pensamento sistêmico, quando eles entendem que ele precisa das outras pessoas, quando eles entendem o que é empatia, o que é sentir o outro, o que é quebrar, que ele perceber que ninguém tá ligando para ele. Cara, ninguém tem amizade com ele ou quer algo dele. Na verdade, espera um pouco mais de amor, de carinho. Quando ele percebe isso, não que ele se cure, mas ele começa a demonstrar que ele é um humano. Ele tem um senso de um ser humano dentro dele. Como ele traz questões muito familiares, muito ali da criança, são pessoas que são carentes, precisam ser amadas. Vou dizer, acho que é boa palavra. Então, se você trabalha com uma pessoa dessa, não atinge ele de frente. Dentro dele não tem uma pessoa amada. Dentro dele tem uma pessoa que precisa muito ser amada. Então, são pessoas que, se você conseguir conquistar isso nele e mostrar aos poucos, cara, ó, não é bem assim, dá uma olhada como essa pessoa fez, olha que legal isso aqui, pô, isso aqui foi outra pessoa que fez. Ou seja, você vai tirando ele da atenção, do foco, e ele vai percebendo que as outras pessoas também são capazes. Você sentir empatia quando ele estiver triste, você ser empático com ele, você ser empático com os problemas dele, e ele perceber que, cara, é legal ser humano. Você vai ter não só um bom relacionamento com uma pessoa que tem muito a dar para você. Eu não tive experiência de narcisistas que não aprenderam. Claro, ele tinha ali ainda, não consegue, né, tirar tudo, mas eles conseguem se demonstrar ser pessoas extremamente amáveis. Então fica uma dica aqui de como lidar com narcisistas. O outro é o maníaco depressivo, que é o bipolar. Esse também são pessoas complexas. Por que o bipolar consegue crescer? Tem uma certa facilidade de expandir na sua carreira. Porque quando ele está no processo maníaco, ele é uma pessoa com muita energia, mas com muita energia. Ele é um trator para fazer as coisas. Ele é o cara que... E ele faz em exagero. É o cara que começa e não para.
É como se ele viesse atropelando tudo e resolvendo tudo. Ele tem muita energia. O problema é quando ele entra no processo depressivo. Aliás, os dois momentos são ruins, porque o próprio processo maníaco dele, esse exagero, também faz ele ser muito irritável, ser muito agitado, ficar muito sensível, ser muito briguento, ser muito teimoso, não ouve as pessoas, e podem tomar certas decisões muito arriscadas e muito inconsequentes. Aliás, um processo maníaco pode levar ele a desenvolver vícios que ele pode se perder na vida. Mas por que eles crescem? Justamente porque são pessoas que, quando eles estão nessa euforia, que normalmente dura aí 4, 5 dias, até uma semana, assim, é algo muito diferente das outras pessoas. O problema é que, pós isso, ele entra num processo depressivo. E aí, tudo que ele faz é como se ele quisesse apagar, porque ele entra num processo de destruição, de tristeza, de esvaziamento, de perde a esperança, perde o sentido, mesmo aquilo que ele estava fazendo, o trabalho dele vai perdendo um pouco de essência. Esse tipo de pessoa, ele é diferente do narcisista, porque o problema do bipolar é que como o bipolar é um descompasso muito grande químico do cérebro. Ali é uma instabilidade muito grande química do cérebro. E essa questão das emoções muito afloradas, os sentimentos muito aflorados, e depois esse detrimento de tudo que ele está sentindo, que ele está sentindo em todos os âmbitos da sua vida, isso faz ele meio que se perder. E quando um bipolar ele entra nessa nuance, ele não consegue achar explicação dentro dele. Então ele naturalmente começa a culpar as pessoas em volta, que são as pessoas que estão fazendo mal para ele. Ele tem uma dificuldade muito grande de olhar para ele, porque quando ele está eufórico, ele é muito produtivo, ele está com muita vontade. Aí quando ele entra no processo depressivo, ele acha que as pessoas estão de alguma maneira agindo contra ele. Então ele é meio que um maníaco ali de julgamento com as pessoas. Na hora são muito amigos, de repente já não são mais amigos dele. Ele já entende aquelas pessoas como inimigas ou como pessoas que não querem seu bem. Então o segredo de você lidar com uma pessoa que é bipolar é você fazer ele perceber ele. É você fazer ele enxergar que ele tem algo que não está indo bem. Não são pessoas de caráter duvidoso, não são pessoas más, não são pessoas que tem ali, que queira prejudicar os outros, são pessoas que precisam efetivamente de ajuda psiquiátrica. São pessoas que precisam ter ali algum controle químico para saber lidar com essas idas e vindas. Então, como lidar com essas pessoas? É demonstrar para ele que ele precisa de ajuda. Dificilmente ele vai negar como um todo, mas se a pessoa se souber conversar com ele, demonstrar para ele esses altos e baixos, é possível que ele entenda. É diferente do narcisista, que você não pode ir de frente, você tem que ir, né, contornando ele para ele perceber ali o senso empático, o valor da amizade, o que é amor, o que é sentimento. O bipolar não, o bipolar você tem a chance de falar para ele. Então, a única maneira de lidar com ele é você justamente demonstrar para ele, falar, cara, é bacana você procurar ajuda porque você está precisando saber lidar com você. Uma outra questão em termos de trabalho, lidar com uma pessoa que é bipolar, é você deixar para ele quais são as suas metas, principalmente se ele for seu líder. Mostre para ele, coloque no papel suas metas, não deixe isso sem documentar. Porque como ele tem esse alto e baixo, ele pode entender, alucinar coisas sobre as suas atividades. Tanto quando ele está no processo de euforia, quando ele está no processo depressivo. Então assim, coloque as metas, tudo que você for trabalhar com a pessoa que é bipolar tem que estar escrito. Documente, para que não tenha dúvida e que não mude as coisas no meio do caminho. Senão você nunca vai terminar um projeto com bipolar. Nunca. Porque ele sempre vai querer mexer. Então coloque no papel, saiba documentar isso. Saiba trabalhar isso.
O outro é você fazer, levar para ele microgestões, sempre pedaço do que você está fazendo, para que ele possa acompanhar a evolução de um processo, de um projeto, enfim, de qualquer atividade. Beleza? O que é diferente do narcisista? O narcisista, como ele é o centro, você tem que ir mostrando para ele o que você está fazendo, tudo. Você tem que ir mostrando isso para ele, você tem que ir acompanhando, mas você não pode afrontar ele. Você não pode atacar ele, para ele não sentir que ele está sendo desafiado. O bipolar, não, o bipolar você tem que fazer isso. Você tem que mostrar, você tem que ter o domínio, você tem que ser seu chefe. Porque senão ele vai mudar continuamente o projeto. E aqui é que eu falo justamente disso, que é essa maneira de você saber lidar com ele durante o processo. Mas acima de tudo, se você tem um líder bipolar, converse com as pessoas da empresa que trabalha ali com recursos humanos, que ajude ele a procurar, ou você mesmo, você tem amizade com ele, ajude ele a procurar ajuda. Normalmente eles aceitam. E normalmente o bipolar ele é excelente profissional porque quando ele está sob controle desses altos e baixos, ele é uma pessoa muito criativa, é uma pessoa muito inovadora, uma pessoa que tem muitas ideias boas. E se ele souber tratar esse problema dele com ele mesmo, ele é um excelente profissional. É uma pessoa que sempre vai se destacar na empresa, ele sempre vai ser diferente na empresa. Porque ele é muito inovador, ele tem muitas ideias. O que ele precisa é esse tratamento. E são bons colegas de trabalho, são bons parceiros de trabalho, são bons amigos. Não são pessoas que você tem que desistir, pelo contrário. Aposte numa pessoa dessa que tem certeza que você não vai sair perdendo. Bom, aqui tem o passivo-agressivo. E aqui eu vou contar um pouco de mim, porque eu descobri que eu desenvolvi esse transtorno. E eu vivi com esse transtorno por alguns anos e eu não percebia, eu não sabia que eu tinha isso, não sabia. Eu conhecia e eu não tinha olhado para mim mesmo com esse problema. E isso foi justamente por eu trabalhar com um líder tóxico. Eu tive duas questões muito sérias. Uma, eu conviver com uma pessoa tóxica, eu ter um relacionamento com uma pessoa tóxica e ao mesmo tempo trabalhar numa empresa onde o líder, o gestor maior, era extremamente tóxico. E eu fui criando essa patologia em mim de me tornar um próprio senso de agonia com a minha vida. O que é esse transtorno? São pessoas que não conseguem pôr para fora o que sentem. Então eles ficam calados. Ele começa a ficar calado, ele começa a se enclausurar no mundo dele. Ele passa a ser uma pessoa fria, uma pessoa passiva, uma pessoa deprimida, porque ele não põe para fora. E eu não sei por que eu entrei nisso. Eu não sei o que foi. Eu acho que foi dois momentos importantes na minha vida, com pessoas importantes na minha vida, que eu não soube lidar com isso e eu comecei a fazer exatamente isso, a me calar, a me isolar, a não colocar mais o problema para fora, a carregar isso dentro de mim. Em momentos de briga que eu tinha que falar, que eu tinha que extrapolar, que eu tinha que dar o tapa na mesa e falar, pô, caracas, vamos, sabe, eu comecei a guardar aquilo para mim. O problema disso é que você vai machucando todo mundo, porque as pessoas já não sabem quem é mais você, já não sabem o que você está sentindo, já não sabem o que você está pensando, já não sabem. E você com você mesmo vai criando um turbilhão dentro de você que é como se fosse uma panela de pressão que vai enchendo de pressão, 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 pressão. E isso vai te matando, isso vai te criando ansiedade, vai criando agonia, vai criando tristeza, depressão. Enfim, você vai se apequenando e vai diminuindo quem você é. E isso é um mal muito sério nas pessoas. Pessoas que sofrem disso também não são pessoas que têm caráter duvidoso, são pessoas más. São pessoas que têm problema, elas conseguem desenvolver questões pessoais de não conseguir mais se expor. É aquele sorrisinho amarelo, aquilo que eu até deixo muito claro aqui, né? Esse comportamento pode ser expressivo por vitimização, procrastinação, teimosia, ressentimento, tudo isso vai criando em você. E você não é assim, mas você vai, como você não põe para fora, você vai meio que entrando no processo de alucinação. E só quando eu me desfiz dessas relações, que eu coloquei um fim nessas relações, que eu olhei o tamanho do buraco que eu tinha criado para mim mesmo, e isso foi
uma porrada muito grande, muito forte para mim. Não é fácil. Não é fácil você perceber o tanto de tempo da sua vida que você perdeu por você ser um passivo-agressivo. Sou passivo com os outros e extremamente agressivo comigo. É um processo sério. Aqui, eu fiz aqui uma ideia. O passivo-agressivo é uma pessoa completamente tratável, normal, tá? Para lidar, viver, conviver com o passivo-agressivo, é você ir forçando ele a ele expor o que ele sente. É você tirar isso dele. Então, se a pessoa começa a ficar calada, da briga, não expõe, é você falar, cara, eu sei que você está calado, eu sei que você está triste, mas você vai ter que explicar para mim. Você vai ter que contar para mim o que foi que eu errei, o que foi que aconteceu, por que você está assim. Você tem que fazer ele pôr para fora. E quando ele começar a pôr isso para fora, ele consegue naturalmente ir tomando conta dele. Então, aqui eu deixei 6 regrinhas básicas para lidar com o passivo-agressivo. Acreditem, tem muitos gestores. Eu era gestor da empresa, eu era o principal ali da empresa na área do operacional e de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, eu estava me tornando, enfim, uma fumaça. Perdendo o maior brilho que eu tenho, que é justamente a criatividade, a inovação, sempre trazer ideias, sempre pesquisar, e eu fui morrendo, fui me torturando. Então aqui são 6 passos que funcionam, tá? Então se você lida com uma pessoa que é passivo-agressiva, se você tem um gestor que é passivo-agressivo, primeiro você reconhecer o comportamento. Então o passivo-agressivo é aquele que não vai brigar. Ele fica calado e você percebe que ele está se tornando passivo-agressivo com você quando ele deixa de falar com você. Ele vai te dar um gelo. Ele vai querer te desprezar. É como se aquilo fosse uma estratégia de ele falar assim, então agora você vai ver o que é ser desprezado. E, cara, é o pior ataque que você pode fazer com a pessoa. É muito pequeno isso, tá? Muitas dores eu acabei trazendo para mim, que eu tive que trabalhar comigo por eu agir assim com as pessoas. Eu magoei muita gente que eu não queria ter magoado. Bom, aqui você primeiro reconhece isso, depois você traz para ele esse ciclo. Quando você percebe que você entra, que ele tem essa característica de conversar com você, e se ele não gostou do que ouviu, ou se algo não desceu bem, ele começa a te isolar, você não deixar, você ir tirar satisfação. É fundamental você ir atrás dele, você fazer ele sentir raiva, você tem que gerar isso nele, você tem que provocar ele para que ele consiga extrapolar, porque senão, cara, o ambiente vai ficar tóxico, você vai perder a oportunidade de uma pessoa que talvez seja uma pessoa muito bacana, mas que ficou doente. Enfim, ficou doente da cabeça. Tem que saber lidar com essa negação. Você tem que de alguma maneira explorar isso na pessoa para que ele coloque isso para fora. Então, revisitar a situação, identificar áreas de competência em que você pode explorar dele, colocar ele na parede, pressionar ele para falar para você, fazer ele brigar com você, brigar assim no bom sentido, né? Mas ele extrapolar tudo dele para que você possa arrancar dele isso e ele perceber que há emoção, que há um sentimento nele que precisa ser, de novo, servir como atribuição de características de valor dele. Beleza, pessoal? Bom, aqui eu deixo esses slides, eu sempre trago aqui algumas reflexões que eu quero que vocês, com o tempo, depois possam ler, até para entender um pouco mais sobre cada questão. Beleza? Então vamos lá para o último, alexitímicos. Esse é o último e talvez o mais difícil desses 4 transtornos e que também é muito comum, mas ele é mais comum. Bom, deixa eu explicar o que é. O alexitímicos, ou alexitimia, são pessoas que não têm emoção. Eles têm um problema, é um problema normalmente caracterizado por questões biológicas dentro ali da área límbica, onde eles têm uma dificuldade muito grande, vamos dizer assim, a amígdala deles é pouco sensível. Eles não conseguem pôr emoção para fora, não conseguem. São pessoas que são completamente apáticas.
Eles não conseguem sofrer, eles não conseguem demonstrar sofrimento, eles não conseguem demonstrar dor, eles não conseguem demonstrar arrependimento, eles não conseguem demonstrar alegria, eles não conseguem pôr isso para fora. Então são pessoas que muito difíceis de lidar. Eles são pessoas que não conseguem, não têm criatividade, são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de entender o que você está falando. Tudo que você vai falar ele leva para o lado literal. Então são pessoas que se machucam muito fácil. Não consegue ter relacionamentos duradouros, relacionamentos longos, sente, para ele, raiva, ódio é só um desconforto. Nada tira ele daquele estado apático, daquele estado, enfim. Mas aí você me fala, mas como é que uma pessoa dessa cresce? Bom, essas pessoas elas são muito exploradas em ambiente onde não se pode ter emoção. Então, ambientes que têm aí propostas meio, vamos dizer assim, meio inconsequentes ou meio, enfim, trabalhos ou projetos que são aí meio fora dos princípios éticos e moral das pessoas, essas pessoas se dão muito bem, porque eles conseguem trabalhar em ambientes que são muito rotineiros, que fazem a mesma coisa para ele todos os dias, não faz diferença nenhuma, da mesma forma que eles podem trabalhar em ambientes onde, por exemplo, se tem corrupção, se tem enfim, tem como estratégia de enganar as pessoas, dar golpe, enfim, essas pessoas, para eles, eles não se incomodam desses ambientes porque a emoção, enfim, não é parte do processo deles. Então, trabalhar com esse tipo de pessoa é muito difícil. Eu atendi 2 pessoas que sofrem desse mal. As 2 pessoas conseguiram se sair muito bem de um processo comportamental, de desenvolvimento comportamental. Porque toda a estratégia dos 2 processos foi eu tentar fazer com que ele, de alguma forma, tentasse imitar o que é ser empático com as pessoas. Então ele trazia sempre questões familiares e de trabalho, e eu fazia ele pensar, mas cara, e se a pessoa agisse assim, assim, assim? Aí ele começou a entender mais ou menos o que é ser empático e começou a praticar isso no dia a dia, e quando ele começou a praticar isso, ele conseguiu conquistar alguns colegas de trabalho. E isso nos 2 casos, tá? Isso ajudou muito ele a perceber ele com ele. Então ele começou meio que fazer uma autoanálise dele com ele mesmo, dele com o ambiente de trabalho, dele das relações dele com as pessoas, e foi procurar ajuda realmente com um psiquiatra. Começou a fazer um trabalho muito grande. Eu fiz, acho que foram quase, um deles foram quase 30 sessões. E ele lidou muito bem com as sessões, ele fez os exercícios, os 2 fizeram muito bem os exercícios, aceitaram aquilo, aceitaram a conversar com as pessoas, aceitaram a olhar como as pessoas sentem tristeza, aceitaram a trocar ideias, aceitaram a estudar, a ler. Então eles se permitiram fazer isso, mas isso não é muito o normal. Normalmente as pessoas eles começam até com um pouco de euforia, mas desistem ou voltam para o estado normal. E aí, pessoal, o que eu tenho para falar quem trabalha com essas pessoas? Uma é você demonstrar a sua empatia, você demonstrar que você sabe que a pessoa sofre desse mal. Não são pessoas que sofrem, fazem assim porque querem, não, são pessoas que realmente têm um problema e precisam ser compreendidas como um problema, como uma pessoa que tem um problema, que carrega sim um problema. Também não conheci nenhuma ou li algo de pessoas dessas que agem por maldade, porque eles não percebem a emoção. Não são pessoas do mal. Mas enfim, o que você pode fazer para ajudar a conviver com pessoas dessa? É justamente você fazer com que eles enxerguem a emoção, você ser empático com eles, sentar para conversar com eles, convidar para ir almoçar junto,
servir, fazer algo de bom para ele, para que ele sinta o impacto de que alguém fazendo algo por ele, alguém sentindo alegria de fazer algo por ele, e isso vai comovendo ele e sensibilizando ele com a realidade do mundo. Só que isso é um trabalho de pouco em pouco. E aqui eu deixo uma regra que existe muitas dessas pessoas. Existem pessoas que querem se tornar pessoas melhores e cada um está no seu tempo. Não necessariamente uma pessoa que precisa encontrar o seu melhor, precisa desenvolver algo dentro de si, está no momento dela. Então, às vezes, você quer ajudar uma pessoa dessa, mas ela não quer se ajudar naquele momento porque não faz sentido para aquele momento. E se isso acontecer com você, é a hora de você olhar para você mesmo e falar assim, o que que importa? O que que importa? O que importa é a minha vida, o que importa é eu estar bem, o que importa é eu estar se sentindo bem e estar fazendo algo, mas eu já fiz a minha contribuição. Agora, se a pessoa não quer, se a pessoa não quer procurar ajuda, se a pessoa não quer entender isso, se a pessoa não quer, você tem seu limite, você não vai fazer problema para o outro, então você tem que viver a sua vida e cada um carrega em si as suas responsabilidades de vida. Então, quando você tem uma pessoa dessa no ambiente de trabalho e essa pessoa efetivamente demonstra que ela realmente não quer e ela deixa muito claro isso, as atitudes, é você olhar para você e falar, meu, eu vou seguir com a minha vida. Em algum momento eu estou aqui aberto para você, mas você não pode sofrer por ele. Isso eu sempre falo isso para as pessoas. A gente tem que dar muita atenção para a nossa vida, porque a responsabilidade, a gente tem que estar bem para poder fazer o bem. E às vezes a gente pode dar mais para os outros e talvez sofrer porque sobre uma expectativa que vai ter um retorno daquilo e não vai ter. Então, se a pessoa não quer ajuda, fazer o quê? Mas também, se tem um recursos humanos forte, se tem ali uma equipe forte que possa dar atenção às pessoas que tem aí, traz alguma questão consigo mesmo, esse recurso humano que vai indicar um bom psiquiatra, um bom tratamento e fazer com que essa pessoa meio que faça como são pessoas que estão preparadas, tem ali uma formação da psicologia, tem ali uma formação comportamental, são pessoas que estudaram para isso, vão saber às vezes lidar com essas pessoas melhor que você mesmo. Beleza? E aqui, eu não vou entrar aqui, claro, não vou entrar para tratar esses dois assuntos, mas eu deixei aqui que são os psicopatas e sociopatas. Psicopatia e sociopatia. Sociopatia, ela tem graus, tem níveis. Normalmente o sociopata, ele tem um convívio social e ele pode até se arrepender, sentir dor. Mas isso não faz dele uma pessoa boa, isso não faz dele uma pessoa normal, porque a questão do sociopata e do psicopata é explorar o outro. Só que ele tem uma estratégia realmente como se diz, ele vai fazer qualquer coisa para alcançar aquilo que ele quer, não importa os meios. E esse é o psicopata. O sociopata, ele também tem suas estratégias, mas não necessariamente ele vai como se diz, não necessariamente ele é capaz, por exemplo, de matar a outra pessoa. Aqui eu deixei aqui um resumindo do sociopata e do psicopata. Não tem cura, não existe tratamento, quer dizer, existe tratamento para você saber lidar, pelo menos manter mais estável, menos agressivo, mas são problemas bioquímicos, são transtornos, os dois podem ter, o psicopata necessariamente tem uma origem genética, o sociopata em grande parte também tem, mas a sociopatia também pode ser causada durante a vida por grandes traumas, você pode desestruturar certas conexões neurais, certas sinapses que pode gerar aqui no córtex pré-frontal um tipo de distúrbio, um tipo de desestruturação que pode tornar a pessoa sociopata. Enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre isso porque eu acho que nem é questão aqui, mas são dois problemas que também existem dentro das empresas. O psicopata dificilmente, porque ele não consegue ficar no mesmo lugar, ele sempre está planejando a sua porrada seguinte, mas o sociopata ele consegue ficar um pouco, ele tem um certo senso de sociabilidade, mas também não consegue permanecer por muito tempo no mesmo emprego, ele sempre está mudando porque ele sempre está buscando vítimas na qual ele pode se aproveitar. Então ele tem uma condição muito antissocial, ele é uma pessoa muito antissocial, ele no começo ele é um grande... um abusador, uma pessoa que é abusiva é um sociopata.
Então, assim, ele tem ali a sua capacidade de persuasão, de estratégia, os dois, né? Enfim, mas eles não conseguem ficar muito tempo dentro do lugar. Eles sempre estão caçando vítimas por aí. Beleza, pessoal? Mas aqui eu deixei aqui um resuminho do que representa esses dois. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a perceberem que dentro das organizações, como enfim, nós também estamos aptos a lidar com certos líderes tóxicos. Existem alguns que são tóxicos, mas que podem ser tratados, podem ser trabalhados, que não tem desvio de caráter, não tem desvio de moral. Existem outros, como os vampiros emocionais, ali como pessoas que são abusivas, são pessoas que realmente traz algo diferente do que nós, pessoas normais. Espero que vocês reflitam sobre essas características, espero que vocês pensem um pouco do que se faz sentido, se vocês têm algo disso que talvez precisa ser melhor olhado. É bom a gente conversar de vez em quando sobre esses temas para que a gente possa entender um pouco melhor sobre alguns perfis comportamentais. Enfim, eu espero que de alguma forma eu possa ter auxiliado vocês a perceber que é possível lidar com pessoas que têm algum problema que pode tornar uma liderança tóxica, um ambiente tóxico, mas que são pessoas que são passíveis de serem tratadas, de serem acolhidas, de serem orientadas. E você, como uma boa estrutura da empresa, pode auxiliar essas pessoas a encontrar o seu melhor e, enfim, a se tornar bons e grandes profissionais e fazer com que as coisas efetivamente caminhem e andem dentro da empresa. Espero que tenha feito sentido, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ela foi alguns pedidos meus que foram feitos para mim, para eu tratar um pouco sobre questões de comportamento, de doenças, enfim, de transtornos mentais. Então, assim, eu fiz um resuminho o máximo possível aqui para não fazer isso aqui de uma videoaula transformar aí num treinamento. Enfim, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, compartilhe. Se ficou dúvidas, cara, me manda e-mail. Deixa eu passar aqui. Me mande e-mail, faça comentário, enfim. Eu estou aqui sempre à disposição para trocar essas ideias com vocês e sempre falar um pouquinho de comportamento. Lembrando que aqui tem meu currículo, enfim, esse é meu último livro. Tô com os 2 livros para lançar esse semestre, tá no forno, eu só preciso parar para... Esse aqui é o que eu faço, tá, pessoal? Atendimento, consultoria, mentoria, enfim, palestra, treinamento, é um pouco de mim. Isso aqui é algumas ferramentas que eu trabalho junto com meus clientes. E aqui é meu contato. Se vocês quiserem conversar comigo, é por aqui. Beleza, pessoal? Quero desejar a vocês um abraço, boa semana. Essa semana seja muito boa para vocês. E até a próxima videoaula, que eu tenho certeza que eu vou trazer algum tema bem bacana para poder aqui compartilhar com vocês. E não esquece, não, se inscreve lá no canal, que isso ajuda a criar motivação, que eu sempre estou trabalhando aqui com temas legais sobre comportamento humano. Um beijo para vocês, tchau, tchau.